Senhoras e senhores, muito boa tarde. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham através da TVAL, das redes sociais. E, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá a ata da sessão anterior por aprovada, lida e aprovada. Comunico da mesma forma que o expediente ele encontra-se à disposição eletronicamente. Entramos de imediato em breves comunicações, de acordo com o artigo 107, que até às 15 horas é o momento dos parlamentares se manifestarem. E o primeiro orador inscrito em breves comunicações é o deputado Sargento Lima. Vossa Excelência, deputado que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Senhores deputados, senhora deputada, muito boa tarde. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela TVAL e pelas nossas mídias sociais. Quero abrir aqui a palavra, primeiro cumprimentando um dos grandes nomes do jornalismo catarinense, uma das poucas colunas que eu me dou o trabalho de buscar e ler quase que diariamente, um grande nome no estado de Santa Catarina, o senhor Moacir Pereira, parte da história da comunicação do estado de Santa Catarina, que no dia de hoje fez uma publicação muito corajosa, digna do tamanho do seu nome. Era um assunto que eu teria abordado no dia de ontem, quando vim a essa tribuna, porém deixei para hoje falar sobre pena de morte no Brasil. Tempos críticos, tempos sombrios. Nós ainda estamos no luto do senhor Cleriston, que faleceu preso, longe da sua família, longe das pessoas que ele amava e que o amavam. Várias tentativas de colocá-lo em liberdade, alegando seus problemas de saúde, que lhe foram negados. Um preso político no Brasil, embora muitos digam que isso é apenas um discurso da direita de que no Brasil não existem presos políticos, mas eu reafirmo mais uma vez, no Brasil existem sim presos políticos, e um deles foi condenado à morte. Uma vergonha, uma nódula, uma mancha na história do país. Corre que nem mesmo fez parte daquelas poucas pessoas que praticaram o dano ao patrimônio público no dia 8/1 desse ano. Pagou com a vida. De outro norte, nós temos uma senhora cujo filho foi assassinado e que mostrou uma revolta por ter que sentar na frente do assassino do seu filho. E saiu de dentro de um fórum preso, aqui no Brasil. E o assassino saiu pela porta da frente, já respondendo em liberdade, saiu pela porta da frente. Logo após o falecimento de Cleriston, de toda a comoção causada
pela sua morte, depois de toda a sua dor, cuja era a responsabilidade de avaliar cada uma das manifestações de sua defesa para colocá-lo em liberdade, tendo em vista a fragilidade de sua saúde, aquele que era o responsável em falar, solte, o ministro Alexandre de Moraes. Ele foi chamado, por isso, pelo presidente da República, para ser chamado a sua atenção, para ser indagado. Olha, meu ministro, o que você está fazendo? Olha o que aconteceu. Olha, o Brasil inteiro está assistindo. Um preso político morto, pagou com a própria vida, não participou efetivamente da quebradeira em Brasília. Não. Ele cumpriu aquilo que ele prometeu na campanha. Foi chamada a sua atenção? De forma nenhuma. Tem um vídeo ali, logo após a morte do Clarildo. Olha como foi. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Queira Deus que seja só uma faixa, que não seja uma faixa por morte. Queira Deus que seja somente uma. Nós temos outro brasileiro preso lá, mais um preso político, um policial federal, Silvinei Vasquez, já perdeu peso, está com a saúde fragilizada, longe da família. E o que nós vamos fazer daqui uns dias, deputada Ana? Nós vamos ficar aqui assistindo mais uma faixa. Como se fosse os riscos na coronha de um pistoleiro no Velho Oeste. Para cada morte um prêmio. Será que é isso que nós vamos ver? O correto seria colocar ali do lado do homenageado o caixão da vítima. Em volta do caixão da vítima, os familiares. Eu gostaria de assistir essa cena. Se do lado dele tivesse o caixão da vítima. Que recompensa. Alguém que foi avisado, olha, ele tem problema cardíaco, ele vai morrer, é um criminoso, não. E essa é uma realidade que nós estamos assistindo no Brasil. O assassino desse jovem aqui, morto a pauladas, está onde nesse exato momento? Ele não está aonde está nesse exato momento o sargento Tadeu de Itajaí. Preso. Consulte, olhe, entre na internet, coloque no Google, negado o pedido de prisão preventiva. Saiu do meu gabinete um pedido à nossa Justiça Militar para que fale quais são os requisitos da prisão preventiva, o que o sargento Tadeu vai fazer. Ele vai atacar a economia do país, ele vai interferir na investigação do processo. Por que esse homem está preso? Mais um que está doente lá. Que Brasil é esse que nós vivemos? Da injustiça. No estado de São Paulo, um policial militar foi lá, recuperou o celular roubado da mão da sua esposa. A policial de folga do lado falou, não vou reagir, não vou me interferir. E fez certo ela, porque se fosse aqui em Santa Catarina, ela estava presa. Qual é a mensagem que nós mandamos para as forças policiais? Olha, não façam nada, que se vocês fizerem, você vai ser preso e ninguém vai te ajudar. Mas existe um povo lá em Itajaí que está do lado do sargento Tadeu. A sociedade civil está do lado dele.
Existem pessoas que estão do lado do Silvinei Vasquez, aqui no Santa Catarina e em todo o Brasil, orando, porque é só o que nos falta fazer, só o que nos resta fazer é orar, é clamar a Deus, para que não seja mais uma vítima. Eu quero que vocês pensem, se no governo Bolsonaro, deputado Carlos Humberto, tivesse preso um petista lá dentro e esse homem morresse, aquele que tentou contra a vida do presidente, estava em segurança dentro da cadeia, com tratamento médico, acompanhado, psicológico. Corja! Corja! Trata-se de uma corja. Nos resta clamar a Deus agora. Mas eu quero ser sincero e do fundo do meu coração dizer que eu acredito muito na justiça divina. Eu quero acreditar nas instituições. Eu quero acreditar nas instituições. Eu quero acreditar que a gente não deva enfiar a nossa cabeça embaixo de um buraco como um avestruz e fingir que nada disso está acontecendo no Estado, nas cidades e no Brasil. Feita a manifestação, deputado Sargento Lima, na sequência, inscrita em breves comunicações, deputada Ana Campagnolo. Vossa Excelência terá o tempo de até 10 minutos, deputada. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde aos senhores deputados que acompanham nossa sessão, aqueles que também nos acompanham de casa. Parabéns, deputado Lima, pelo seu pronunciamento e minha solidariedade à família desta vítima política. Bom, o senhor começou o seu pronunciamento falando sobre jornalistas. E, olha, não sei se o senhor reconhece, mas eu entendo que a classe jornalística e a imprensa tem parte, inclusive, nisso. Porque a mesma imprensa que chama hoje o Hamas, um grupo terrorista, de resistência, de manifestante, chamava os manifestantes do 8 de janeiro de terroristas. E é justamente sobre a imprensa que eu quero falar hoje. Os senhores já pararam para pensar no tamanho da influência e do poder da imprensa? Pode ser, às vezes, um jornalista de uma cidade do interior, num blog individual ou na grande mídia. É difícil prever o impacto do poder de uma matéria, ainda mais se for uma matéria difamatória. Por exemplo, alguém pode publicar uma matéria e ninguém lê e ninguém dá bola. Outras vezes, uma matéria jornalística, uma reportagem pode levar, inclusive, à morte de alguém, como nós presenciamos aqui em Santa Catarina no caso da CPI do aborto. O fato de a mídia ter vazado informações sigilosas de um processo envolvendo uma menor levou à comoção pública pela pressão para que abortassem um bebê de 7 meses. Então, o poder de influência da mídia é imprevisível. Eu trouxe 2 exemplos históricos para os senhores, alguns até muito engraçados. Por exemplo, em 1938, lá nos Estados Unidos, um radialista, Orson Welles, ele resolveu ler na rádio, numa transmissão radiofônica, trechos do livro do H.G. Wells, chamado A Guerra dos Mundos. Só que nem todos os ouvintes entenderam que aquilo era o trecho de um romance. E algumas pessoas, alguns americanos, realmente acreditaram estar ouvindo na rádio que havia uma invasão alienígena de verdade lá em Nova Jersey. E parte da população entrou em pânico. É cômico, mas isso serve para nos lembrar do poder de influência da mídia, de causar medo, espanto, repugnação, de causar indignação seletiva, às vezes falsa. E nós temos outro exemplo aqui no Brasil. No Brasil, em São Paulo, em 1994, a mídia divulgou de forma tendenciosa e precipitada acusações do caso Escola Base. Talvez alguns dos senhores ainda se lembrem. Lá em São Paulo, no bairro da Aclimação, uma professora, o marido dela,
e os proprietários da escola foram acusados de abuso de menor. Depois, o processo comprovou que não havia provas suficientes e que provavelmente os envolvidos no caso eram todos inocentes, o caso foi arquivado. Mas o comportamento da mídia levou aqueles envolvidos a desenvolverem doenças, além de todo o isolamento social. O senhor imagine o senhor e sua esposa, imagine a senhora e seu esposo, repentinamente, em toda a imprensa, sendo acusados de abusador de menores. O que aconteceria com suas vidas? Além de perderem o emprego, e os proprietários da empresa também nunca foram indenizados porque morreram antes. 2 exemplos históricos do poder de influência da mídia. E nós temos agora um caso em Santa Catarina, acontecendo esta semana, este mês. É o caso do julgamento por suposto estupro do empresário André de Camargo Aranha, que foi absolvido pelo tribunal, em segunda instância, por unanimidade. Laudos periciais, testemunhas. O processo transcorreu dentro do esperado e o tribunal, os envolvidos no processo, determinaram que não houve estupro. Despacharam que, por ausência de provas que comprove o crime, não houve estupro. Bom, e o que a mídia tem a ver com isso? Porque eu não quero vir aqui para falar do André Aranha, eu não quero vir aqui falar da influenciadora que causou tudo isso. Eu quero falar do comportamento da mídia nesse caso. Qual foi o comportamento da mídia? Coloca na tela para mim, por favor. Sem conhecer os autos do processo na integralidade, com pedaços do processo da audiência vazados, provavelmente por advogadas ou advogados interessados, uma jornalista de Santa Catarina publicou o seguinte: julgamento de influencer Mariana Ferrer termina com tese inédita de estupro culposo e advogado humilhando o jovem. Imagina a revolta, a comoção da sociedade contra o advogado, contra o juiz, contra o promotor, ou seja, a OAB deveria se pronunciar, o Tribunal de Justiça deveria se pronunciar, o Ministério Público deveria se pronunciar para defender os seus próprios funcionários, os seus próprios agentes envolvidos nisso. Bom, essa foi a mentira. Resultado, na última semana, a jornalista desse caso foi condenada a 1 ano de prisão e uma multa de R$400 mil. E aí o que aconteceu? É evidentemente boa parte da imprensa que acha que o jornalista é inimputável, porque que eu saiba, senhores deputados, quem foi eleito fomos nós, eu, os senhores. Quem tem imunidade por seus votos e suas opiniões somos nós. Qualquer outro profissional tem que responder pelo que disse, mas não, muito obrigada, certa parte desta categoria, desta classe da imprensa, considera que o que a 5ª Vara Criminal de Florianópolis decidiu, ao condenar essa jornalista, é um abuso, é uma perseguição contra a liberdade de expressão. Bom, eu tenho um amigo que escreveu um livro chamado Fake News, quando os jornalistas fingem fazer jornalismo. Também jornalista, o Christian de Rosa fala em seu livro sobre como a imprensa distorce certos fatos ou usa certas palavras para influenciar a opinião pública em relação e em direção a uma certa narrativa, geralmente de esquerda. E ele denuncia também nesse livro uma imensa discrepância que existe nesse país. Um cidadão comum, um vendedor, um entregador de pizza, se ele fizer um comentáriozinho lá duvidoso nas redes sociais, vai ter suas redes sociais derrubadas, vai responder por fake news, seja lá o que for. Agora, o jornalista, que esse sim trabalha com informação por profissão, de uma forma muito relativamente injusta, não tem sido punido com a mesma severidade que o cidadão comum é punido ao falar sobre algum assunto. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Eu achei excelente a decisão da 5ª Vara, parabenizei pela decisão. Os jornalistas têm que começar a responder pelo que dizem, porque certos veículos e até certos profissionais, eles vivem de mentir, é uma coisa impressionante. Bom, então eu parabenizei nas minhas redes sociais, compartilhei a decisão e parabenizei finalmente um jornalista, ou uma jornalista nesse caso, pagando pelas mentiras que difundiu por aí. Difamou, injuriou, caluniou, seja lá o que for, e tem que pagar. Bom, então, por que nós estamos falando sobre isso? Primeiro, para parabenizar essa decisão, essa sentença, e segundo, porque os senhores deputados, os vereadores, os nossos prefeitos, mas principalmente o cidadão comum, que tem menos recurso, precisa saber quais são os seus direitos
contra os ataques da imprensa. Eu gostaria de colocar isso na tela. Nós temos 3 configurações válidas que você pode usar para se precaver. A calúnia, que é um termo jurídico que se refere à acusação falsa de alguém a respeito de um crime. Acusou você de crime, de um crime específico, calúnia. Injuriou. O que é injuriar? É envolver, ofender a sua dignidade. Não necessariamente com algo específico. E difamar. Difamar é quando alguém faz afirmações falsas que são vistas negativamente pela sociedade, alguém quer destruir a sua fama, isso é difamar. Mas por que a gente está falando sobre isso? Muito obrigada. Quando eu comemorei a decisão dessa sentença, rapidinho apareceu um jornalista, já apareceu um jornalista militante. Olha só o que ele compartilhou no Twitter, coloca aí por favor. Muito rapidamente, ele já me chamou de nazistinha. Não botei o nome dele, que ele não tem, ninguém conhece, é um desconhecido, e nós não vamos ajudar ele a ficar famoso. Mas esse cidadão, esse jornalista, sem anistia, ou seja, ele não perdoa ninguém. E nós também não vamos perdoá-lo. Vamos dar a ele a excelente oportunidade de provar na justiça, sustentar as acusações que ele fez. Porque nazismo é crime. Então, um jornalista que está entrando no processo, já vamos abrir uma queixa-crime contra ele essa semana. Próximo, por favor. Ontem, novamente, eu estava na CCJ discutindo com os deputados. Por 5-1, nós derrubamos o projeto de lei de uma deputada que previa cota para negros, derrubamos em 5 o projeto, a maioria da CCJ. Alguém levantou na plateia e me acusou de racista. Racismo é crime. Chamamos a polícia militar, já fizemos um boletim de ocorrência e já entramos com uma queixa-crime também contra esta militante que estava aqui e que me chamou de racista. Terceiro caso, eu tenho que até me apressar, pode colocar. Eu tenho que até me apressar aqui, senhor presidente, porque daqui eu vou direto para uma audiência, a primeira audiência de um outro processo que nós movemos agora contra uma professora que também me acusou, eu acho que é o slide anterior, uma professora que também me acusou de nazista em sala de aula e também já está respondendo um processo e hoje é a nossa primeira audiência. Então, você, cidadão catarinense, 30 segundos, senhor presidente. Mais um minuto, deputada. Obrigada. Então, você, cidadão catarinense, que está nos ouvindo, não admita, principalmente nós aqui de Santa Catarina, o tempo todo, imprensa nacional e até deputados, eu já ouvi falando que o nosso Estado é nazista, nazismo é crime, que o nosso Estado é racista, racismo é crime. Se você for acusado, cidadão catarinense, responda em juízo, processe. Tem que acabar isso daí, já está passando do limite. Você não pode ter uma opinião divergente que te acusam de um crime. Então, eu estou deixando aqui os 3 processos que nós estamos movendo só nesse último mês, como exemplo e como inspiração para você, cidadão catarinense, e também para os senhores deputados. Jornalista não é inimputável. É bom começar a falar a verdade, senão vai responder processo. Muito obrigada. Feita a manifestação, deputada Ana Campagnolo. Na sequência, está inscrito o deputado Carlos Humberto, mas numa troca com o Oscar Gutz, falará em primeiro lugar o deputado Oscar. Vossa Excelência tem o tempo em breves comunicações de até 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados, deputadas aqui. Hoje é um dia muito especial para a nossa região, além das tragédias, mas também temos coisas boas, né? Temos nosso empresário Lino Rode aqui, vai receber uma homenagem dos 85 anos da empresa, do Grupo Rode, o filho dele também, o nosso Jorge, sempre o nosso Jorge amigo, e também o assessor, o Lucas, aqui presente. Então, hoje nós queremos entregar uma moção de homenagem aos 85 anos da empresa Rode, né, o Grupo Rode, que já se iniciou as atividades em 1938, por seu pai, do seu Lino, Samuel Rode. Presidente do Grupo Rode hoje, seu Lino Rode, empreendedor visionário. Segmento de madeiras e vidros, seu Lunelli, deputado Lunelli, né? Uma empresa muito forte que possui 3 unidades, uma em Pouso Redondo, que é a nossa terra, uma em Itaió, que é a minha terra natal, e a outra em Salete, que é a matriz, né?
Então, são muito fortes, eles possuem reflorestamento suficiente para matéria-prima por muitos anos, né? Eles contam hoje com 1.700 funcionários. Então, é parecido com a sua, né, deputado? É forte, né? Então, eles emprega muito, gera muita renda. Então, por isso, essa moção em homenagem aos 85 anos. Eu gostaria que eles botassem para rodar o vídeo ali da empresa, pudesse. O que você quer ser quando crescer? Eu tenho certeza de que você já respondeu essa pergunta. Jogador de futebol, médico, professora, astronauta. O que você quer ser quando crescer? Não sei você, mas eu queria ser marceneiro. Eu sei, é diferente. E como você, eu cresci e não me tornei aquilo que eu queria. Eu me tornei muito maior. Hoje sou uma das maiores indústrias do mundo no segmento e também me tornei referência no mercado brasileiro de vidros. São mais de 1.700 corações que batem no mesmo propósito. São mais de 6.000 portas abertas, com oportunidades todos os dias para fazer acontecer. Mas nem sempre foi assim. Já passei por dias bem difíceis. Crises, mudanças econômicas, políticas, inflação, pandemia. 5 anos. O que você faz em 5 anos? Alguns podem dizer nada, outros podem dizer muita coisa. Alguns vivem a mesma vida, outros vivem outra vida. E nos últimos 5 anos foi onde mais percebi que quando o eu se torna nós, vamos ainda mais longe. Nós da Roden fazemos mais tecnologia e inovação nos processos de fábrica, robotização, automação, capacitação de funcionários, mais investimentos no principal, que são as pessoas, maior abertura para integração entre as unidades Roden. Maior visibilidade a nível nacional em termos de posicionamento organizacional e de marca. Maior envolvimento das pessoas como parte do negócio. Temos muito orgulho de fazer parte dessa história. Obrigado por fazer mais todos os dias e por fazer parte da Roden, que é uma empresa de oportunidades. Roden, 85 anos. Vamos fazer ainda mais. Então, parabéns ao proprietário Lino, ao seu filho Jorge e a todos os funcionários dessa empresa que muitos anos, 85 anos, trabalhando na empresa, crescendo, trazendo empregos para a nossa região, renda, e a gente fica muito feliz, seu Lino e seu filho Jorge, por a gente estar aqui, e a todos que estão nos acompanhando pela TVO, né? É uma gratidão, nós do Alto Vale, ter uma empresa desse potencial e fazendo tudo que faz, a parte social, que a gente sabe que é feito muito pela empresa, né? Dando educação, a gente fica muito feliz, medicina, eu sei que vocês fazem muito para os seus funcionários. E, inclusive, o salário também é muito bom dos empregados, né? Então, a gente fica feliz, porque isso vai gerar muita renda lá no município, que atrás de uma empresa tem um mercado, tem a farmácia, né, seu Atílio? Tudo vem atrás, que vive disso, a loja. Então, a gente fica muito feliz e, por isso, essa homenagem, essa moção de homenagem hoje para o Grupo Rode. Então, obrigado, presidente, obrigado, deputado Carlos, por ceder o espaço para mim. E estamos juntos aí. Um grande abraço. Feita a manifestação, deputado Oscar, parabéns, né? Eu acho que são essas coisas que engrandecem também o nosso parlamento, né? Isso nos motiva. Parabéns à empresa pelos 85 anos de caminhada, de história, de vida, de resistência, né? E de muita luta. Na sequência, com a palavra, deputado Carlos Humberto, Vossa Excelência, que falará em breves comunicações pelo tempo de até 10 minutos. Deputado Padre Pedro, que preside essa sessão, Mário Mota, Antídio, amigos que nos assistem, cidadão catarinense,
Já foi discutido aqui na tribuna, mas eu preciso dar a minha contribuição nesse tema. Infelizmente, no último dia 20, o Brasil foi manchado com uma morte de um cidadão, um baiano preso, na opinião deste parlamentar, de forma injusta e irregular, lá em Brasília, denunciado e condenado por atos de terrorismo, atentado contra a nação, contra a democracia. Esses foram os argumentos utilizados. E hoje pela manhã, Mário Mota, o companheiro seu, Moacir Pereira, que eu tenho certeza que o senhor e eu temos por ele uma estima muito grande, foi muito feliz ao escrever um texto publicado às 9 horas da manhã, 9 horas e 23 minutos, que eu gostaria de reproduzir aqui nesta tribuna. O criminoso Jonathan Batista Barbosa foi condenado a 13 anos de prisão. Tinha 6 registros policiais graves no Rio de Janeiro. Acusado de homicídio, roubo, porte ilegal de arma de fogo, furto e receptação. Foi libertado por ordem da Justiça. É acusado pela morte de uma fã de Taylor Swift. Assassinado ocorrido após decisão da juíza Priscila Macuco Ferreira, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O baiano Clériston Pereira da Cunha residia há 20 anos em Brasília. Era ficha limpa na polícia e gente de bem do Distrito Federal. Participante das manifestações na frente do QG do Exército em Brasília, acabou sendo preso com os manifestantes, todos envolvidos de forma generalizada pelos atos de vandalismo na sede dos 3 poderes. Foi acusado pelo ministro Alexandre de Moraes de prática de ação criminosa, dano ao patrimônio, golpe de Estado e atentado à democracia. Se delito houvesse, caberia inquérito policial e ação penal pelo Ministério Público, ajuizada na primeira instância. É a lei. O empresário não tinha foro privilegiado, sequer ocupava cargo público. Preso na Papuda, com comorbidades, Clériston Cunha recebia medicamentos para controle de diabetes e de hipertensão, acompanhado por equipe médica. A defesa requeriu ao ministro do STF liberdade provisória para tratamento de saúde. Com a farta documentação médica, o pedido ganhou parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. O Torquemada nada decidiu e Clériston Cunha veio a falecer. A Constituição Federal proíbe a adoção de pena de morte no Brasil. Mas o ministro do STF acaba de decretar, por ação e omissão, a pena capital contra um cidadão patriota que pedia apenas liberdade para cuidar da saúde. O Estado brasileiro é o responsável por esta tragédia. Texto do jornalista Moacir Pereira, do Estado de Santa Catarina, publicado na data de hoje, às 9 horas e 23 minutos, acompanhado
de outros tantos jornalistas deste Estado da Federação, que orgulha o Brasil pela sua coragem, pela sua altivez e pela sua determinação. Porque na imprensa nacional não se encontra uma vírgula sobre esse episódio que mancha a democracia brasileira. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Carlos Humberto, deputado Antídio Lunelli, Vossa Excelência está inscrito em breves comunicações e lhe concedo a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, prezados deputados e deputadas, prezados catarinenses, estamos acompanhando com muita preocupação a situação dos municípios que foram duramente afetados pelas últimas cheias que se repetem desde outubro em Santa Catarina. Tivemos hoje a confirmação do nosso presidente, Mauro de Nadal, de que a Assembleia Legislativa destinará 30 milhões de reais para auxiliar as cidades afetadas e o Estado vai liberar outros 30 milhões para socorrer as prefeituras em situação de emergência. São mais de 100 cidades afetadas que precisam recuperar estradas e ruas no interior. Precisam recuperar pontes, escolas e diversas estruturas públicas, isso sem contar a aflição de milhares de catarinenses que perderam ou que construíram com o suor do seu trabalho. Mais uma vez, eu me solidarizo com todos os catarinenses e reforço que o nosso gabinete está à disposição para buscar soluções. Por isso, hoje, eu apresento a esta Casa uma moção para que o governo do Estado, e em parceria com as prefeituras, tenha um programa solidário de recuperação, econômica pós-calamidade. Uma das demandas que temos recebido e que atende ao princípio de justiça tributária e social é para a isenção da cobrança do IPTU para os imóveis localizados nas áreas impactadas pelas enchentes. Essa isenção, feita com critério e para quem realmente precisa, permitirá que estas famílias direcionem recursos para a reconstrução de suas moradias, contribuindo para a restauração da normalidade e estabilidade, bem como pela manutenção dos princípios básicos de dignidade dos catarinenses. Assim como é essencial que as pequenas e médias empresas de Santa Catarina tenham atenção especial do governo neste momento de prejuízos e de incertezas. Neste sentido, outra indicação de minha autoria para a criação de uma linha de crédito especial, sem juros, às empresas atingidas, logo deverá ter um anúncio positivo do governo do Estado por meio do Badesc. Esperamos também que o governo federal faça a sua parte. Chega de bravata. Não é favor nenhum a União mandar dinheiro para Santa Catarina. O governo federal tem a obrigação de devolver o que mandamos de impostos. No ano passado, Santa Catarina mandou ao governo federal 107 bilhões de reais em impostos, mas recebemos de volta apenas 14 bilhões de reais. A cada R$1 que mandamos, recebemos apenas 13 centavos de volta, e esta conta ela não é justa. Somos o segundo estado do Brasil com maior prejuízo na relação entre o que é enviado para Brasília e o que recebemos de volta. Estamos sendo burro de carga. Então, não podemos aceitar esta situação. Vamos cobrar o que Santa Catarina tem de direito. Outro assunto que eu quero tratar aqui hoje é sobre a necessidade de colocarmos um freio no autoritarismo do Supremo Tribunal.
Deixo registrado o meu apoio à proposta de emenda à Constituição que limita os poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Não podemos mais permitir que, com condições monocráticas de um só juiz, sejam derrubadas iniciativas do Congresso Nacional e do Poder Executivo. Isto é uma ditadura de toga. Esse tema está em pauta nesta semana novamente no Congresso Nacional, depois da morte trágica de Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos de idade, que estava preso por participar das manifestações do dia 8 de janeiro em Brasília. Clériston faleceu por uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que ignorou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que ordenava a sua soltura desde setembro, em função dos riscos que ele tinha de saúde. A morte dele estava anunciada, mas mesmo assim foi ignorada. Depois essa turma vem falar em direitos humanos. E assim como a dele, outras 7 solturas indicadas pela PGR continuam sendo ignoradas pelo ministro Alexandre de Moraes. A morte deste manifestante e todas as ilegalidades envolvendo as prisões dos manifestantes do dia 8 de janeiro estão na conta do ministro Alexandre de Moraes. Isso já é o caso para uma CPI no Congresso Nacional e, na minha opinião, para impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Porque ninguém pode estar acima da lei, ainda mais aqueles que deveriam garantir que a Constituição fique longe de paixões partidárias e do espírito de revanchismo. Eu aproveito também este momento, senhor presidente, para cumprimentar o Hospital São José de Jaraguá do Sul pelos 87 anos de fundação. A unidade é referência no atendimento em urgência e emergência, no atendimento de alta complexidade em neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, oncologia e transplantes. Eu parabenizo o presidente do Conselho Deliberativo da entidade, o empresário Paulo Chiodini, que voluntariamente trabalha com toda a equipe para garantir que o hospital tenha saúde financeira e possa oferecer à comunidade um atendimento de ponta. Coisa de primeiro mundo mesmo, e com 90% dos atendimentos realizados pelo SUS, senhor presidente. Agradecemos a todos os profissionais que fazem parte da equipe do Hospital São José, pelo trabalho desenvolvido em prol do povo de Jaraguá do Sul e de toda nossa região. Agradecemos aos empresários que participam ativamente da gestão da unidade e da Prefeitura Municipal, que é parceira do nosso hospital. Com os valores da ética, da credibilidade, empatia, trabalho em equipe, sustentabilidade e compromisso com a vida, vocês desempenham com excelência a nobre missão de cuidar das pessoas, promovendo a assistência à saúde com responsabilidade social, de forma inovadora e sustentável. Parabéns e obrigado a todos que ajudaram a construir esta belíssima trajetória de 87 anos. Obrigado a todos. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Antídio Lunelli, com a vossa manifestação, nós encerramos as breves comunicações e entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário pertence ao bloco Podemos, Republicano e Novo. Com a palavra, deputado Lucas Neves. Senhor presidente, eu quero fazer o uso da palavra nesse espaço do Podemos e eu acho que não imaginava que hoje teria de fazer isso no horário do Podemos, porque eu acabei de receber, há meia hora atrás, a notícia do falecimento do vereador Bruno Hartmann, nosso colega de partido, presidente do Podemos de Lages,
há 15 dias teve um AVC hemorrágico, por 15 longos dias lutou bravamente pela vida. E eu quero aproveitar esse espaço aqui, nesta casa, para relembrar de algumas das fotos que a gente teve muito recentemente. Uma das conquistas que juntos nós viabilizamos como Castramóvel em Lages, Bruno, 45 anos, jovem, construiu um legado muito grande até aqui, tinha muito pela frente. Foi meu colega vereador, juntos, vereamos lado a lado, batalhamos muito lado a lado. 2020, na eleição para prefeito, eu a prefeito, ele a vereador, juntos, batalhamos lado a lado. O ano passado, na eleição de deputado, ele foi um amigo que esteve ao meu lado. E eu quero fazer essa homenagem ao Bruno aqui. Hoje é um dia triste para Lages, que embora deveria comemorar assim os seus 257 anos hoje, o aniversário da nossa cidade, infelizmente nós estamos de luto pela partida do amigo Bruno. E eu quero aqui pedir aos colegas que façamos um minuto de silêncio em homenagem ao vereador Bruno de Lages, o presidente do Podemos de Lages, e que Deus possa acolhê-lo. E neste momento o que eu peço é que Deus conforte o coração da esposa, dos pais, da irmã e de todos aqueles que amavam e amavam muito o vereador Bruno Hartmann. Apesar de toda a sua juventude, presidente, ele deixa um legado muito grande. Depois de amanhã seria inaugurada a primeira praça sensorial de Santa Catarina, fruto do trabalho do vereador Bruno, que buscou os recursos, que construiu o projeto. O vereador Bruno era o vereador da causa animal, era o vereador da causa das pessoas, da causa do autismo, era o vereador que tinha o nosso respeito. E o que eu desejo é que Deus receba muito bem o Brunão lá em cima. Obrigado. Pela ordem, deputado Mário Mota. Pela ordem. Senhor presidente, na verdade, a minha vinda ao microfone seria para pedir licença ao deputado Lucas Neves, até que ele pudesse se recompor da emoção que viveu há poucos instantes. Eu não tive todo o privilégio que teve o Lucas de conviver com o Bruno nesses últimos anos. Eu o conhecia, sei do belíssimo trabalho que desenvolveu tanto na vereança quanto na sua vida pela cidade de Lages, que, como disse bem o Lucas, completa hoje 257 anos. O contrário de morte, nós imaginamos que seja vida, mas não é. O contrário de morte é nascimento. Nós nascemos e morremos. Vida é o que acontece entre esses dois momentos. E vida não tem contrário. Por isso, nós precisamos tomar como referência vidas como a do Bruno. E é evidente que o sentimento da perda
está muito ligado ao sentimento de posse que nós, ocidentais, temos mais do que os próprios orientais. Nós dizemos meu amigo, meu pai, meu filho, mas certamente, Lucas, o Bruno desenvolveu a sua vida entre o nascimento e essa data sem contrário. E certamente nos deixa um legado que será para sempre muito bem aproveitado e muito bem lembrado. Eu peço licença para aproximar-me um pouco do seu sentimento e não só por conviver com a comunidade lagiana, mas com o próprio Bruno, você representa bem tudo que nós também sentimos e eu tenho certeza a própria comunidade lagiana nesta oportunidade. Um abraço a você muito forte, de conforto, já que conformar-se é entrar numa forma e reagir. Deputado Antídio Lunelli. Nobre deputado Lucas Neves, aceite os meus sentimentos. A gente sabe do quanto que essas pessoas são e foram importantes na nossa vida e quanto que nós sentimos a falta deles. Mas eu me solidarizo com a Vossa Excelência e leve também ao povo de Lages os sentimentos da LESC, né? Uma vez que tivemos essa grande pessoa, esse grande homem, e que tão precocemente partiu. Receba o nosso fraternal abraço. Muito bem, então, Lucas Neves, o que marca a gente nesses momentos, né, é que existe um rompimento definitivo entre aquele que parte, nós que aqui ficamos. Então, esse rompimento, né, que ele traz toda essa angústia, essa dor, esse sofrimento por parte da gente. Mas, pelas poucas palavras que a gente acompanhou nesse momento, a vida, o testemunho do Bruno, ele tem sido exemplar e marcante na sociedade. E para nós é isto que conta. É o que eu consegui construir, consegui realizar, consegui fazer. E ele fez, e fez com muita dedicação, com muita lealdade a sua caminhada e a sua história. Então, acho que é o momento de pedir, de fato, a Deus, né, como Pai, né, Ele possa acolhê-lo na sua eternidade, né, e que de lá ilumine a nós, né, que aqui continuamos a nossa trajetória, a nossa vida, que temos ainda a oportunidade de fazermos muitas coisas, né, boas para a nossa sociedade, né. Então, receba aqui a nossa solidariedade, né, minha, deste parlamento todo, dos nossos dois colegas Lunelli e Mário Mota, e dos nossos deputados e deputadas desta casa. Dando sequência ao horário dos partidos políticos, na sequência nós temos o Partido Progressista. Então, vamos fazer o seguinte: Mário Mota, Vossa Excelência gostaria de fazer uso da palavra, abdica da palavra. Deputado Antídio Lunelli também abdica da palavra. Eu gostaria de pedir a paciência de Vossas Excelências, porque neste momento nós iremos suspender a sessão e oportunizar aqui, numa solicitação que o deputado Dr. Vicente Caro Preso, para a manifestação dos hemato-oncologistas, doutora Denise Bouffield da Silva e doutor Lincoln Virmonde de Abreu, para discorrer a respeito do Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, que acontece no dia 23 de novembro. Eu gostaria que nós pudéssemos acompanhar nesse momento também importante, né, de conteúdo, de reflexão e de socialização de conhecimentos e de saberes. Portanto, essa presente sessão está suspensa até às 16 horas. Deputado Dr. Vicente Caro Preso, com a palavra.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputado Marmota e deputado Antídio Lunelli. Para marcar a passagem do Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, que será comemorado agora, amanhã, dia 23, eu entregarei uma moção de aplauso aos médicos pediatras, o Dr. Lincoln Virmont de Abreu, que foi o precursor, a pessoa que iniciou toda essa jornada do Hospital Infantil Joana de Guzmão de combate ao câncer infanto-juvenil. Foi meu professor de faculdade de pediatria. E também a doutora Denise Bosfield da Silva, que também tem um conhecimento, conforme eu vou demonstrando aqui na minha fala. A homenagem que nós vamos fazer, estamos fazendo, se deve aos relevantes serviços médicos prestados aos catarinenses e também de outros estados da nação, na área de oncohematologia infantil, desenvolvidos no Hospital Infantil Joana de Guzmão, hospital que nos orgulha como catarinense, que é o maior centro de pesquisa e também de atendimento infanto-juvenil aqui em todo o estado de Santa Catarina e formador de pediatras e também das especialidades de pediatria. A gente sabe que pediatra hoje é alguma coisa rara, todos os prefeitos querem ter pediatra, né? Mas isso tudo tem uma história, tem uma raiz, e a raiz é justamente o Hospital Infantil Joana de Guzmão. Dr. Lincoln, ele se formou na Universidade Federal do Paraná e foi ele, como eu disse, que criou esse serviço. A doutora Denise Bosfield é atual presidente do Departamento Científico de Oncologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Não é a Sociedade Catarinense, Sociedade Brasileira de Pediatria. Mestre em Ciências Médicas da Universidade Federal de Santa Catarina, professora adjunta do Departamento de Pediatria da UFSC, cancerologia, especialista em pediatria, cancerologia pediátrica, hematologia e hemoterapia, membro da Câmara Técnica de Hematologia do Conselho Federal de Medicina, diretora técnica do Hospital Infantil entre 2003 e 2011 e coordenadora do Registro Hospitalar de Câncer. Ela vai falar alguma coisa a respeito do Hospital Infantil Joana de Guzmão, coordenadora também do Serviço de Oncohematologia do Hospital Infantil desde 2010, época e ano que se aposentou o Dr. Lincoln Virmont de Abreu. Então, nós tivemos dois precursores, a doutora Denise e o Dr. Lincoln. Com essa iniciativa, eu também quis chamar a atenção para a necessidade do diagnóstico precoce do câncer infantil, uma das principais causas de óbito por doença entre as crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. A leucemia é o tipo mais comum de neoplasia em crianças, seguido de tumores do sistema nervoso central, cérebro e medula. Eu também quis destacar o trabalho desenvolvido pelo Hospital Infantil, que desde 2008 é a unidade de referência de alta complexidade em oncologia pediátrica. Agora vem o mais importante de tudo isso que eu vou falar para vocês. Há 20 anos, as chances de cura do câncer em pacientes infanto-juvenis era de 35%. Hoje, a sobrevida no país, no Brasil, é de 64%. Ou seja, a chance de sobrevida de 5 anos, ou cura. Em Santa Catarina, esse índice é de 85%. Um dos maiores do Brasil. Fruto de um trabalho sério de profissionais envolvidos nos estudos e protocolos médicos estabelecidos pelo Hospital Infantil. Quando eu falo em protocolo médico, é conhecimento, é saber que medicação, que procedimento tem que ser feito antes ou depois, ou conjuntamente, para o sucesso do combate ao câncer. Então, eu queria, nesse momento, além de parabenizar os dois colegas, que a doutora Denise se pronunciasse por alguns minutos a respeito
do câncer infantil. Boa tarde. Cumprimento o presidente, o deputado Padre Pedro, o deputado Dr. Vicente Carobreso e as demais autoridades aqui presentes e o público em geral. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a lembrança do nosso nome e a menção honrosa. Gostaria também de lembrar que o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, ele é oficialmente 23 de novembro e foi instituído por uma lei em 2008, visando justamente estimular essas ações educativas em relação à doença, promover os debates sobre as políticas de atenção integral à criança e adolescente com câncer, além de divulgar os avanços na área. Ele é simbolizado pelo laço dourado, a campanha, simbolizando o quê? A fita da consciência do câncer infanto-juvenil e o padrão ouro necessário no tratamento desses pacientes. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, são diagnosticados cerca de 7.900 casos novos de câncer na criança e no adolescente até 19 anos. Se a gente comparar com um adulto, é uma doença relativamente rara, mas ela representa a principal causa de óbito por doença na criança e no adolescente até 19 anos. O que nos chama a atenção é que, diferente do adulto, o câncer infanto-juvenil ele tende a ter um menor período de latência, ele cresce muito rapidamente e, geralmente, ele é invasivo. Daí a importância e agilidade que a gente tem que ter no diagnóstico precoce. Além disso, os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, eles são inespecíficos e podem mimetizar outras doenças pediátricas mais frequentes. Portanto, é fundamental uma especial atenção a determinados sinais e sintomas, principalmente se eles forem persistentes, como a palidez, a fadiga, manchas roxas em locais não habituais, não está sujeito a trauma, aparecimento de ínguas no pescoço, sinais de puberdade precoce, uma cefaleia persistente, entre outros. Por isso, é importante, então, que toda criança seja acompanhada rotineiramente pelo pediatra, como falou o deputado Vicente. E, na suspeita, essa criança tem que ser encaminhada para um centro de referência, pois o diagnóstico precoce ele vai permitir uma maior chance de cura e sobrevida, além de qualidade de vida. Gostaria aqui de pontuar que o Hospital Infantil é referência no estado de Santa Catarina para a maioria das cidades em oncologia e hematologia. Nós implantamos o Serviço de Registro Hospitalar de Câncer oficialmente em 2002. E, atualmente, como o deputado Vicente colocou, muito nos orgulha a nossa taxa de sobrevida, em torno de 85%, graças à utilização de protocolos multicêntricos de tratamento e da melhora dos cuidados de suporte, além de apoio de toda a equipe multiprofissional. Esse ano, em maio, nós também tivemos a oportunidade de presidir aqui em Florianópolis o Congresso Brasileiro de Oncologia Pediátrica e Latino-Americano de Oncologia Pediátrica. Portanto, o Hospital Infantil é uma referência pela utilização de protocolos de tratamento e também pela sua produção científica. E esse dia, em especial, é um alerta em relação à importância do diagnóstico precoce e frisando que os sinais e sintomas eles são inespecíficos. Então, a gente tem que estar muito atento para poder fazer o diagnóstico. Obrigada.
Doutor Vicente Caro Preso, eu gostaria de uma palavra final de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Eu parabenizo a Denise, a doutora Denise, carinhosamente a gente se trata assim, e o doutor Lincoln, por comparecerem aqui à Assembleia Legislativa, e dessa maneira, mais um serviço de esclarecimento prestado à comunidade através do nosso parlamento. Quando a gente não tem pauta, a gente realça algumas situações importantes. Por favor, deputado Mário Mota. Deputado Vicente, eu gostaria de parabenizá-lo, parabenizar a doutora Denise, doutor Lincoln. Eu quero crer, posso chamar de privilégio, de ter acompanhado o início desse trabalho do Hospital Infantil, ainda na condição de jornalista, tanto pela Rádio CBN, na época, CBN Diário, como pelo Jornal do Almoço. E de ter podido vivenciar um pouco mais do crescimento, da materialização do sonho de vocês, de terem um ambiente agradável, dentro da possibilidade, mas que permitiu a que muitas dessas crianças e desses jovens se recuperassem a partir da atuação da dona Gertrudes, das suas voluntárias, que fizeram todo o possível para que o Hospital Infantil pudesse ter a sua ala oncológica, proporcionando às crianças a ideia de que não estavam doentes ou hospitalizadas. E eu tenho certeza, e os senhores mais do que eu, a senhora mais do que eu, de que isso ajudou muito, tanto o trabalho da oncologia infantil, da hematologia, como principalmente da recuperação de muitas crianças, não só, como disse bem o deputado Vicente Caro Preso, aqui do Estado, mas também de outros estados que começaram a perceber a importância do trabalho desenvolvido. Eu gostaria de parabenizá-los de coração, pedir carona a essa homenagem ao nosso querido deputado e doutor Vicente Caro Preso, por um reconhecimento que, mais do que nunca, é merecido e é feito, resgatado pela iniciativa do nosso deputado médico, doutor Vicente Caro Preso, nosso irmão. Parabéns a vocês todos e àqueles que lá estão, nesse momento, cuidando das nossas crianças, para lhes dar um futuro com muito mais saúde, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado, deputado. Com a parola, Lunelli. Nobre colega. Você quer falar italiano? Va bene? Nobre colega, doutor Vicente Augusto Caro Preso, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa e dizer de que nós sentimos na nossa família. Eu perdi um irmão na época com 12 anos. A doença apareceu com 10 anos e conseguimos levar por 2 anos. No ano de 1974, ele faleceu em 1976. E aqueles anos eram difíceis. E nós o tratávamos em Curitiba, e o meu pai não falava a verdade para minha mãe, da situação em que se encontrava o meu irmão. Imagine quando que trouxe ele de volta para casa. Então, parabéns pela iniciativa e para os que passaram na família, sabe o quanto que é difícil, o quanto que é duro, E lembrar aqui ainda em memória o nosso querido doutor Silvio Lehnert, doutor Marlo Souza, que na época eram os médicos que faziam tratamento para o meu irmão. Parabéns e obrigado. Obrigado, deputado Lunelli. E eu queria realçar as palavras do deputado Mário Mota, que sabiamente introduziu aqui nessas falas de uma figura ímpar. Ela representa praticamente o movimento voluntário que dá suporte aos hospitais, não aos filantrópicos, deputado Antídio, como nós estamos acostumados a ver em Jaraguá e em muitas outras cidades, mas sim o suporte ao hospital público. E foi ela, através e também de uma doação, de um braço estendido do Instituto McDonald's, que trouxeram todo a construção e o equipamento de um ambulatório de oncologia pediátrica, que hoje funciona de uma maneira maravilhosa no Hospital Infantil Joana de Guzmão.
faço aqui as minhas palavras, as palavras do deputado Mário Mota. Como é bonito a gente encerrada, né? Como é bonito a gente lembrar de pessoas e de instituições que fazem o bem, deputado, sabe? E se tratando da Dona GG, é assim, é algo fantástico. Depois eu conto mais algumas coisas que ela fez para mim, por mim. Me perdoe apenas acrescentar. A Avos construiu em frente ao Hospital Infantil praticamente um hotel, em que recebe famílias que não têm onde ficar enquanto as crianças são tratadas gratuitamente. É um prédio de 4 andares, eu tive o prazer de ser o voluntário na cerimônia de inauguração como apresentador, e eu sei o conforto que é dado às famílias que vêm para acompanharem as crianças, e sei da importância que é a família estar junto na recuperação. Lembro disso e me veio à mente, em década de 70, quando não falávamos a palavra câncer. Vosso irmão, lamentavelmente, morreu vítima daquela doença. Era assim, doutor Lincoln, que a gente se dirigia a alguém até que compreendemos que o câncer precisaria ser enfrentado cara a cara, como hoje se faz. Muito obrigado. Nobre deputado Mário Mota, e complementando aqui o doutor Vicente, né, nós, italianos, de origem italiana, nós sempre dizemos il gala malatia. La malatia. Malatia, doença em italiano. Sim. Queria agradecer, senhor presidente, e agradecer a todos os funcionários do Hospital Infantil, a direção e também a Secretaria de Estado da Saúde. Muito obrigado. A nossa gratidão, deputado Dr. Vicente Caro Preso, por proporcionar este momento de reflexão e, ao mesmo tempo, também de conhecimento, né? A doutora Denise e o doutor Lincoln, a nossa gratidão também pela presença e por esse momento todo especial. Esta presidência, antes de suspender a presente sessão, faz o registro da presença dos nossos estudantes da Escola Municipal de Ensino, Carlos Gurini, lá de Criciúma, no sul do estado, e que estão acompanhados da Cristiane Salvaro. Cristiane Salvaro, junto com nossas adolescentes, né, que estão visitando esta casa. Boas-vindas para vocês todos. Está suspensa até às 16 horas a presente sessão.